Boa noite para você de casa. Mulher que perdeu parte dos movimentos do corpo acusa a Santa Casa de negligência médica. Moradores do Barreiro reclamam dos constantes interrupções no fornecimento de água. Sobrinho mata o tio após ameaças por causa de divisão de terras em Lagamar. Iniciadas as vendas de passagens aéreas de Patos de Minas Belo Horizonte. Ida e volta quase R$ 710. As ações de conscientização na campanha do Outubro Rosa. A APAE promove atividades para a Semana da Criança. Defesa Civil avalia estragos provocados por temporal em Patos de Minas. Quem são os deputados eleitos que irão representar o Triângulo Alto Paranaíba e Noroeste? TSE estuda medidas para evitar filas do segundo turno das eleições. Estes são alguns dos destaques do NTV News desta quarta-feira que começa agora. A gente começa esta edição com os destaques policiais. A Polícia Militar levou para a delegacia nesta terça-feira um homem de 28 anos que estava queimando fios de cobre. Após denúncias de que 2 indivíduos suspeitos estavam fazendo uma fogueira na beira da rodovia, a polícia foi até o local. Ao perceberem a presença dos militares, os homens fugiram em meio à vegetação. Durante perseguição, um dos homens foi preso e o outro fugiu. Foi constatado que eles estavam queimando cerca de 50 quilos de fios de cobre que haviam sido furtados no sábado de uma empresa de energia fotovoltaica. Na noite de ontem, um homem de 47 anos foi preso por atropelar a própria namorada no bairro Jardim Paulistano. O atropelamento aconteceu na noite desta terça-feira, próximo ao batalhão do Corpo de Bombeiros, no bairro Jardim Paulistano, em Patos de Minas. De acordo com informações, um homem de 47 anos teria atropelado a namorada e fugido logo depois do crime. Ele foi preso no seu apartamento depois de várias tentativas da polícia em fazer contato com ele. Ele estava na sala de casa e alegou que não notou que teria atropelado a namorada e que não foi intencional. Ele foi levado para a delegacia de Patos de Minas, preso em flagrante delito e pode responder pelo crime de lesão corporal. De acordo com as informações de testemunhas que visualizaram toda a situação, o homem, após a mulher descer do carro, teria atropelado a mulher e fugido em alta velocidade. De acordo com a mulher, que tem 39 anos, a briga começou por causa de drogas. É que ele teria prometido para ela que na terça-feira iria comprar cocaína para os dois usarem. Só que a promessa não foi cumprida, ele não comprou a droga e eles começaram uma discussão ali mesmo dentro do carro, o que motivou então esse atropelamento. E após descer do veículo, segundo a mulher, o homem teria ido até a sua direção, atropelando ela e deixando ela ali no local. Ela foi socorrida até um hospital da cidade, ainda não foi informado o estado de saúde, mas agora esse caso vai ser investigado pela Polícia Civil aqui da cidade de Patos de Minas. Um crime violento envolvendo familiares foi registrado na tarde desta terça-feira em uma propriedade rural na LMG 392, no município de Lagamar. Testemunhas contaram que Paulo Henrique, de 38 anos, estava trabalhando em sua fazenda quando João Batista, de 62 anos, que é seu tio, chegou ao local portando uma vara com ferrão e passou a lhe atacar com o objeto, e o sobrinho revidou. Os dois deram início a uma violenta briga com trocas de agressões. João Batista foi encontrado já sem vida pela Polícia Militar. Ainda conforme os relatos de pessoas próximas, João se mostrava insatisfeito com a divisão das terras da fazenda entre os familiares e que desde então estaria ameaçando Paulo Henrique para que uma nova partilha fosse realizada. Paulo Henrique, que não tinha passagens policiais, fugiu logo após o crime e segue sendo procurado pela polícia. A seguir aqui no News, a APAE promove atividades para a Semana da Criança. Iniciadas as vendas de passagens aéreas entre Patos de Minas e Belo Horizonte. Ida e volta, quase R$ 710. Os voos da Azul, que ligam Patos de Minas a Belo Horizonte, serão iniciados em dezembro e as passagens já podem ser adquiridas. Os preços iniciais para ida e volta somam quase R$ 710. Os voos comerciais operados pela Azul, que ligarão Patos de Minas a Belo Horizonte, serão iniciados a partir de 13 de outubro. Os interessados já podem adquirir as passagens pelo site da companhia.
Os valores começam a partir de R$ 374,33 de Belo Horizonte para Patos de Minas. No trecho contrário, Patos a BH, R$ 334,90. Total de quase R$ 710 ida e volta. Os voos são diretos e serão operados às terças, quintas e aos sábados. De Belo Horizonte a Patos de Minas, às terças-feiras, os voos saem às 8 horas da manhã e às quintas e aos sábados, 8h20. Já de Patos de Minas para a capital mineira, às terças-feiras, os voos saem às 10h30 da manhã e quintas e sábados, 10h20 da manhã. O tempo médio de voo, conforme a Azul, é de 1h30 e o modelo da aeronave é o Cessna Grand Caravan. O mês de outubro é marcado também pela campanha que alerta para a prevenção e importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. O Natal do ano de 2020 foi diferente para a Cleia. Foi através de um autoexame que ela descobriu o nódulo no seio. A gente não tem o hábito de ficar fazendo autoexame, eu não tinha o hábito de ir para médico, de fazer consultas, exames, porque você sempre pensa que está bem, né? Está tudo bem, você não sente nada, está tudo confortável. E você acaba que não procura um especialista, porque você deixa, assim, sempre isso você deixa para a segunda vez, né? Secundário. E eu procurando um médico, quando eu senti esse nódulo, e o médico pediu para fazer vários exames, nós fizemos e foi diagnosticado o câncer. A Cleia conta que não tinha o costume de ir ao médico, por isso, quando ficou sabendo da doença, foi um choque para toda a família. Até hoje, ela realiza o tratamento no Centro Oncológico Asino Noroeste, em Patos de Minas. Já foram várias sessões com medicamentos, até que o câncer diminuísse de tamanho e fosse retirado. O tratamento de câncer, ele é muito longo, sabe? Então, por isso que, assim, eu sempre falo para as mulheres, hoje, né? Eu falo assim, vamos fazer o exame, vamos se cuidar, vamos manter em dia as consultas e exames, porque um câncer, ele é uma doença que, um tratamento de câncer, ele é muito agressivo, sabe? Então, se você detectar no início, seu tratamento vai ser mais brando, né? No meu caso, eu detectei já estava no 3º grau. Aí eu fiquei com um tratamento mais agressivo, tratamento mais longo, tanto é que eu estou em tratamento até hoje. Esse especialista em câncer de mama explica que o diagnóstico precoce pode evitar que a doença se agrave. A estimativa é que, em 2022, 62.280 casos novos fossem diagnosticados no Brasil, o que representaria uma taxa ajustada de incidência de 43,74 casos por 100 mil mulheres em todo o país. Outubro foi o mês escolhido para conscientizar mulheres sobre a importância do exame. Para a conscientização das mulheres no diagnóstico do câncer de mama, né? Na realização de mamografia, principalmente, que é o método que a gente chama de padrão ouro para diagnóstico mais precoce da doença. Essa mamografia de rastreamento, ela pode ser feita a partir dos 40 anos de idade, de acordo com recomendações da Sociedade de Mastologia, e pelo Sistema Único de Saúde ela é feita a partir dos 50 anos de idade, a cada 2 anos, isso se a paciente não tiver nenhum sintoma. O especialista ainda explica que não é possível prevenir o câncer, mas sim realizar o monitoramento do nódulo. Quanto menor a gente diagnosticar o tumor, o tamanho dele menor, mais chance a paciente tem de ser curada. Agora, uma prevenção de falar, por exemplo, tem vacina para câncer de mama? Não existe. Tem alguma medida que o paciente pode fazer para evitar que a doença apareça? Não. Pacientes que têm uma alteração genética para risco de câncer de mama confirmada com estudo genético, elas têm a indicação de retirar as mamas, né? Aí faz uma cirurgia profilática, tira o tecido mamário para evitar da doença aparecer. Mesmo sendo questionado por muitos, o autoexame ainda continua sendo essencial para descobrir a doença. Porém, cada caso deve ser acompanhado por um especialista. No site do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, é possível conferir algumas dicas importantes sobre o câncer de mama no Outubro Rosa. Eu sempre oriento para palparem as mamas, observar, conhecer a mama, né? Ver se tem alguma diferença de um mês para o outro, alguma área que está um pouco mais dura, algum líquido diferente saindo pelo mamilo, alguma área de nódulo mesmo que não existia antes na mama ou até mesmo na axila, que é importante ficar atento. Mas a questão de preconizar o autoexame como um método de prevenção do câncer, isso a gente já não tem mais indicação de fazer. Vamos tomar cuidado, prevenir, fazer o autoexame,
tá sempre no médico, né, para não deixar aumentar, proliferar e cuidar, né, logo no início. Na Semana da Criança, a PAI de Patos de Minas promove uma série de atividades, tanto lúdicas quanto pedagógicas, para os assistidos. Na manhã de hoje, os alunos visitaram o meio rural. Natureza e criança, a combinação perfeita para uma diversão sem limites. Na manhã desta terça-feira, alunos da Associação de Pais e Amigos Excepcionais puderam ter o contato direto com o verde. Além dos momentos com muitos ensinamentos, a criançada não poupou os brinquedos do local e gastaram todas as suas energias. Que aqui é muito lindo, maravilhoso. A gente brincou, a gente já lanchou, foi até legal, gostei. Aqui é bem divertido, bem do que eu não esperava, que é muito legal. A PAI realiza durante toda a semana uma série de atividades em comemoração ao mês da criança. São atividades lúdicas, interativas, que promovem o desenvolvimento do aluno. Esse espaço, por exemplo, a criançada ficou muito encantada com todo o verde, com toda a natureza. Durante a semana ainda tem mais atividade. Nós estamos muito felizes aí porque nós conseguimos essas parcerias, né, com as empresas, as pessoas estão nos recebendo muito bem. Então a gente tem uma semana encantada, com atividades pedagógicas, mas também com muita recreação e esporte. A diretora pedagógica explica que as atividades realizadas com as crianças estão previstas dentro do plano educacional da pessoa com deficiência. Entre as diretrizes da educação especial está a integração social e a gente utiliza esses passeios como estratégia de desenvolvimento. Por isso que neles a gente tem as atividades pedagógicas, a recreação e os momentos de socialização. A educação especial é importante porque ela permite isso, essa integração com o espaço, com as atividades, o conteúdo e principalmente a integração entre as pessoas. A Luciana é a proprietária do local e uma das parceiras do projeto com as crianças. No meio de tanta pureza, a mulher voltou a ser criança também. Na verdade, esse espaço é um espaço de acolhimento, um espaço para receber pessoas, para reunir momentos especiais. E eu amo me envolver, esse é o meu espírito, é o meu cerne, e estar recebendo a JAPAI Patos de Minas para nós é um grande privilégio, né? E estamos colocando o nosso espaço à disposição da sociedade. Quem quiser vir ter momentos de integração com a natureza, entre em contato com a gente, que o nosso coração está aberto para receber vocês. A participação da família é muito importante em todos os contextos de educação e na educação especial mais ainda. Então, eles participam conosco. Você vai ver aqui que tem a participação de muitos pais, mães acompanhando seus filhos e nos ajudando também, porque a gente precisa desse apoio familiar para que seja concretizada essas nossas aventuras. Bacana, né? Levar a garotada assim para o meio rural, levar a garotada para o ar livre. É diferente, criança adora, não seria diferente com essa meninada aí, com todos esses assistidos, não só crianças como adolescentes também que tinham ali, né? É bacana. E a PAI faz muito bem, né? Promove muito bem isso daí, nesse trabalho de educar, né? De cuidar e de acolher todos esses meninos, meninas, jovens, né? Que estão aí com acompanhamento da PAI. Na Semana da Criança, nada melhor do que isso, né? Daqui a pouco aqui no News tem a previsão do tempo para quinta-feira no Alto Paranaíba e Noroeste. Você vai ver que a Defesa Civil avaliou estragos provocados por temporal em Patos de Minas. A Defesa Civil avaliou na manhã de hoje os danos causados pelo temporal que atingiu Patos de Minas no início da noite de ontem. Após as chuvas que atingiram a cidade de Patos de Minas na madrugada desta terça-feira, a Defesa Civil já começou o trabalho de desobstrução de algumas vias da cidade. Começa agora com o Tenente Fernandes, porque foram vários pontos onde a Defesa Civil mapeou aqui na cidade, também em rodovias da nossa região, né, Tenente? Sim, a chuva de ontem ela causou um transtorno até significativo, né, para a nossa região e para também a nossa cidade. Nós havíamos emitido uma alerta de fortes chuva, seguido de vendaval, tempestade, com granizo. E ontem em Patos de Minas havia essa previsão, nós emitimos esse alerta e infelizmente se concretizou, né, esse alerta, trazendo alguns danos, alguns prejuízos para o município de Patos de Minas
e principalmente aqui no perímetro urbano, com várias árvores que vieram cair, né, quebraram, arrancaram parcialmente, outros totais, e algumas obstruindo as vias públicas. Fizemos contato com a Secretaria de Infraestrutura e Obras do município, onde que já está sendo providenciada a liberação dessas vias, e a Defesa Civil, nós estamos fazendo um mapeamento daquelas árvores que tiveram parte de galhos quebrados, para ver se há necessidade de retirar ou eliminar totalmente o risco, cortando toda a árvore. E alguns lugares da cidade, casas foram comprometidas, teve algum dano estrutural em alguma residência, em postes de iluminação pública da cidade? Teve algum registro, tenente? Algumas árvores que caíram acabou atingindo algumas fiações, mas o poste em si, nós ainda não recebemos nenhuma solicitação. Em relação à residência também, nós tivemos informação que alguns muros caíram, mas não foi ainda solicitado à Defesa Civil para fazer a vistoria. Assim que nós fomos solicitados, nós vamos ao local verificar qual o dano que causou e o que poderá ser feito para mitigar aquela situação. Olha, a Patrícia Antunes, ela faz parte da Secretaria de Obras de Patos de Minas, que faz esse trabalho da remoção das árvores e aquelas que estão também comprometidas. Hoje pela manhã, né, Patrícia, muito trabalho para vocês, e que foi constatado várias árvores que caíram na cidade? Isso, Rafael. Eu sou diretora de Serviços Urbanos e Saneamento, né? E desde o início da manhã a nossa diretoria já está empenhada na retirada dessas árvores. Que teve o eventual chuva ontem à noite, né? Um evento aí pontual que infelizmente ocasionou a queda de várias árvores nessa região da cidade, né? Acarretando aqui o bairro Quebec, o Sorriso, na verdade do Caramuru até o Barreiro, todos esses bairros eles foram comprometidos por uma forte rajada de vento, né? E como as avenidas principais aqui dos bairros, elas são muito arborizadas, né? Infelizmente a gente teve a identificação e registro de queda de várias delas, né? Não só nas avenidas, a gente já deu um giro aqui pelos bairros para tentar então a atuação mais imediata, né? A gente teve espécies aí de pequeno, médio e grande porte que tiveram sua queda, né? Lembrando que essas árvores que estão sendo retiradas, mesmo aparentando estarem saudáveis, elas correm um risco de cair, né? Isso, na verdade nós estamos retirando porque elas já foram toda comprometidas, né? Algumas delas inclusive com as raízes expostas, então elas caíram, literalmente elas caíram, e aquelas que houve rachadura de parte ou de pelo menos grande parte da árvore, da espécie, está sendo avaliada e vendo as condições, porque a grande maioria ela não consegue realmente suportar, né? Porque o impacto já foi muito grande e tira totalmente essa estrutura, o que pode colocar em risco se a gente então deixar essa espécie ainda no local. Muito obrigado, Patrícia, muito trabalho para a Secretaria de Obras, e a Defesa Civil de Patos de Minas ainda dá uma alerta com relação a essas condições climáticas que podem se desenvolver nos próximos dias em Patos de Minas e toda a região, para que as pessoas tenham um pouco mais de cuidado, para que não possam ser prejudicadas por esses vendavais, por essas árvores que podem cair em cima de um veículo, em cima de uma casa. Ouça o alerta. Nós estamos iniciando agora o período de chuva, e com essas mudanças climáticas que têm ocorrido em todo o Brasil, essas chuvas poderá vir seguido de fortes ventos, até mesmo de granizo, que poderá provocar alguns danos às residências, até mesmo às lavouras. Então o que nós orientamos à população é que nesse período procure deixar suas calhas desentupidas para evitar que com a chuva, né, essas águas venham a retornar, evitar de colocar lixo nas ruas à noite, porque a chuva pode arrastar e causar entupimento das tubulações das águas pluviais, provocando inundação e retorno também até sufocar em suas residências. E evitar de procurar abrir quando estiver chovendo debaixo de árvore, evitar de deixar veículo estacionado debaixo de árvore, porque com essas mudanças climáticas poderá vir uma chuva seguida de vento e provocar queda de árvore e poderá cair em cima de seus veículos. Então podemos evitar deixando de deixar estacionados os veículos nesses locais. Então vamos conferir como é que fica a previsão do tempo em Patos de Minas e nos municípios vizinhos. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Fotolivro pequeno, R$ 349. Fotolivro grande, R$ 499. A quinta-feira deve ser de céu com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada no Alto Paranaíba e Noroeste. A umidade relativa do ar registra 40% e o calor continua.
Em Patos de Minas, as temperaturas variam entre 19 e 32 graus. Em Vazante, de 21 a 35. Em Rio Paranaíba, mínima de 18 e máxima de 29 graus. Em Lagoa Formosa, a máxima prevista é de 30 graus. E em Patrocínio, mínima de 18 e máxima de 31 graus nesta quinta-feira. Depois do intervalo, aqui no News, quem são os deputados eleitos que irão representar o Alto Paranaíba e o Noroeste? TSE estuda medidas para evitar filas no segundo turno das eleições. Teve início na terça-feira o período para renovação de matrícula na rede estadual de ensino para os alunos que desejam permanecer na mesma instituição em 2023. O prazo para renovar a matrícula dos estudantes da rede de ensino estadual de Patos de Minas é até o próximo dia 21 de outubro. Tem que levar toda a documentação do aluno, que no caso a certidão, né, e o CPF, identidade ou do pai ou da mãe e um comprovante de endereço. E o aluno que é menor, o pai ou a mãe que tem que fazer a renovação. E o aluno maior, 18 anos, aí já ele mesmo pode ir fazer essa renovação. O superintendente regional de ensino de Patos de Minas, Carlos Coimbra, esclarece que a renovação é exclusiva para quem irá continuar os níveis de ensino. Os demais devem aguardar pelo SUSEM, o Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento para a Matrícula. A escola onde que ela termina o ensino, por exemplo, escola que tem do primeiro ao quinto só. A turma do quinto ano ele não faz renovação, porque já vai para o sexto, aí já tem que esperar quando sair o SUSEM, né, que já é o momento de fazer um cadastro único para que ele possa depois matricular naquela escola onde que o aluno for alocado. A renovação pode ser realizada por meio do portal renovação.educação.mg.gov.br ou diretamente na instituição de ensino em que os estudantes estiverem cadastrados. Outro lembrete para quem for mudar de escola, pois também será preciso esperar o SUSEM para realizar o cadastro. Quem vai matricular tem que esperar também o SUSEM. É na época do SUSEM, os alunos, por exemplo, que vão iniciar do primeiro ano do ensino fundamental, ou do sexto ano que naquela escola já terminou, ou do nono ano também que não tem a modalidade, que vai para o ensino médio, que na escola já não tem ensino médio, ele tem que esperar um momento. Agora, a escola, um exemplo, a escola Binera Afonso, ela tem do primeiro ao terceiro ano. Então lá ela vai ter toda a renovação de matrícula dos alunos que estão no segundo, né, porque o primeiro tem que esperar o cadastro, mas dos alunos do segundo até o segundo ano do ensino médio, que o terceiro também está saindo e eles não vão renovar. Mas esse público, esses alunos são alunos de renovação de matrícula. Carlos alerta para os pais e responsáveis e até mesmo os estudantes que já tenham completado 18 anos para não deixar a matrícula para a última hora. Eu acho que agora é o momento que os pais têm que ficar atentos, por mais que a escola fale, eu acredito que todas as escolas já tenham divulgado para a família, né? Mas às vezes a família espera, né? Vai esperando e chega o dia 21, ele não renovou e ele perde o direito. Aí depois, nós temos vários casos que acontece o quê? O aluno não fez renovação, perdeu a matrícula, e depois o pai vem atrás. Fala, meu filho, eu quero que ele estude lá, mas ele não fez a renovação na época certa. Então, assim, para estar bem atento nesse período, se queira continuar na escola, é só renovar. E aqueles que vão pela primeira vez, ou aquele que quer mudar de escola, ou vem de escola particular, tem que esperar a época do SUSEM, que deve ser mais ou menos em novembro. É bom ficar atento, até porque é feito pela internet e aí muitas vezes as pessoas não têm paciência ou habilidade para mexer ali, ou conhecimento para estar ali acessando. Não é muito difícil não, um pouquinho de ajuda ali, um pouquinho mais de paciência acaba conseguindo resolver. Em caso de dúvida, como tem aí a dica dada pela Superintendência de Educação, né? Mas os prazos precisam ficar, os pais responsáveis e os alunos maiores precisam ficar atentos para não perder os prazos. Muitos eleitores reclamaram do tempo de espera na fila para votar no primeiro turno das eleições, no domingo, né? Segundo o TSE, cerca de 7,5 milhões de eleitores que decidiram ir às urnas em vez de optar pela abstenção contribuíram para a demora. Além disso, a alteração na urna eletrônica, que incluiu 1 segundo de pausa até a confirmação entre um voto e outro para verificação se o candidato escolhido estava correto, foi outro motivo. Mas a principal queixa dos eleitores foi com relação ao reconhecimento da biometria. Filas e mais filas. Esse foi o retrato de muitas sessões eleitorais no dia 2 de outubro, com 5 candidatos para escolherem e a implantação da biometria, que não conseguiu verificar a identidade de todos. Muitos esperaram por horas.
teve até quem desistiu de votar. Você também está descontente com a atual situação da eleição aqui no Areado, né? Uma fila interminável, não é verdade? Infelizmente, é brincadeira, Chão. Eu estou aqui desde as 11 horas, na fila, meu irmão ficou ali agora, essas digital. Por que não autorizaram os mesários a perguntar? Sabe de quem que é filho? Todo mundo conhece ele. Pergunta a pessoa quem que é o pai e a mãe e autorizar a pessoa a votar, diz que não pode, quando não confirmar. Aí tá indo gente muito embora sem votar. Olha a imensidão da fila aí pra você ver. Você também vai embora sem votar, né, Verão? Poxa, pela primeira vez, 52 anos de idade, já votei em todas as eleições, vou deixar de votar, não sei se a palavra certa é responsável ou irresponsável, tomar uma atitude dessa aqui, juntar essas todas as sessões em duas só. Não pode. É um absurdo. Eram 10 sessões, transformei em duas, né? Em duas, olha como tá aí. Infelizmente, a gente não pode ficar aqui, Chão. É verdade. A gente é obrigado a tirar um dia para vir votar, mas a gente tem os compromissos da gente, as obrigações da gente todo dia. A gente deixando de fazer lá, mas foi vários amigos meus que aí foi embora. O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, disse nesta terça-feira que os eleitores não devem enfrentar filas no segundo turno em 30 de outubro. Além de menos candidatos, os problemas com a biometria estão sob análise. O Tribunal Superior Eleitoral já está planilhando e tomando todas as medidas necessárias para que as filas que ocorreram em algumas sessões eleitorais não voltem a ocorrer no próximo domingo, dia 30, no próximo turno. Isso será realizado para que o eleitor tenha uma votação mais confortável. Então, aos eleitores e eleitoras que eventualmente no domingo pegaram fila, saibam que junto com os TREs o problema está sendo equacionado, ainda mais porque no segundo turno só se vota em alguns estados um único voto, não 5, com vários números, um único voto para presidente, em outros estados 2 votos para presidente e para governador do estado. Apesar do contratempo, Moraes voltou a afirmar da transparência, integridade e segurança das urnas eletrônicas. A total segurança, transparência e auditibilidade das urnas eletrônicas. As nossas urnas eletrônicas mostraram novamente que não há no mundo uma eleição tão segura, tão confiável, tão auditável e com a apuração tão rápida quanto as eleições brasileiras. Os testes de integridade também confirmaram o sucesso do sistema eleitoral do Brasil. Sucesso total no teste de integridade com as 641 urnas e no projeto piloto do teste de integridade com biometria nas 58 urnas que foram realizadas ou foram testadas em 19 estados e no Distrito Federal. Cresceu o número de deputados que vão representar as regiões do Alto Paranaíba, Noroeste e Triângulo Mineiro. Isso na Câmara dos Deputados e também na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. De 12 passaram para 17. São 8 deputados federais e 9 estaduais. Confira aí. Uberlândia foi a cidade que elegeu o maior número de representantes na região. São 7 ao todo. Para o cargo de deputado federal, Wellington Prado do PROS foi reeleito para o 4º mandato, com 126.214 votos. Também foram eleitas pela primeira vez Dandara, do PT, com 86.034 votos, e Paula Junqueira, do PP, com 77.990 votos. Para o cargo de deputado estadual por Uberlândia, Elismar Prado, do PROS, foi reeleito para o 4º mandato, com 83.344 votos. Leônidio Bolsas, do PSDB, foi reeleito para o 6º mandato, com 69.355 votos. Arnaldo foi reeleito para o 2º mandato pela União Brasil, com 61.059 votos. Pela primeira vez, vai ocupar uma cadeira na Assembleia Mineira Cristiano Caporeso, do PL, com 52.168 votos recebidos. Araguari teve 2 candidatos reeleitos. O deputado federal Zé Vitor, do PL, com 152.748 votos, e para deputado estadual, Raul Belém, do Cidadania, com 76.329 votos.
Ituiutaba teve André Janones, do Avante, reeleito para deputado federal com o segundo melhor desempenho do estado. Recebeu 238.967 votos. Iturama elegeu Zé Silva, do Solidariedade, para o segundo mandato como deputado federal, que desta vez obteve 86.042 votos. Maurício do Vôlei, do PL, foi eleito pela primeira vez, com 83.395 votos. Patrocínio agora terá também uma representante na Assembleia Legislativa de Minas. Maria Clara Marra, do Democracia Cristã, obteve 42.415 votos. Grace Elias foi reconduzida para o segundo mandato como deputada federal e, nestas eleições, conquistou 110.346 votos. Por Araxá, foi reeleito para o quarto mandato Bosco do Cidadania, com 70.807 votos. Paracatu elegeu a deputada estadual Marli Ribeiro, do PSC, com 31.340 votos. E por Patos de Minas, Ludmila Falcão, do Podemos, foi eleita deputada estadual com 59.381 votos. E um detalhe, né? Uberaba, que teve um deputado federal e um estadual eleitos em 2018, não conseguiu eleger nenhum representante nas eleições em 2022. Depois do intervalo aqui no News, mulher que perdeu parte dos movimentos do corpo está acusando a Santa Casa de negligência médica. E moradores do Barreiro reclamam de constantes interrupções no fornecimento de água. Uma moradora do bairro Rosário, em Patos de Minas, está acusando a Santa Casa de Misericórdia de negligência médica. A mulher reclama ter perdido os movimentos em partes do corpo após realizar uma cirurgia. A Carla Cristina tem 42 anos. Há cerca de 6 meses, a mulher que trabalhava em uma empresa de limpeza da cidade, fazia academia e era independente, descobriu um problema de vesícula. Levava a vida normal, trabalhando, fazendo academia, só porque como eu dei essa crise, na UPA constatou que eu tinha as pedras na vesícula. Aí o meu médico lá do posto falou que tinha que tirar, né, a vesícula, que pedra na vesícula tem que tirar. Aí fiquei esperando marcar a cirurgia para mim. No dia 30 de agosto, ela recebeu uma ligação da Santa Casa de Misericórdia dizendo que a cirurgia eletiva que ela aguardava iria ser realizada no dia seguinte. Ela topou operar. Eu estava trabalhando, aí me ligaram, perguntaram se eu podia ir no outro dia fazer. Me ligaram lá da Santa Casa perguntando se eu podia fazer a cirurgia no outro dia, porque tinha uma paciente lá que estava marcada que deu Covid e ela não podia ir. É desistência, no caso. Aí eu falei, até pensei de última hora, falei, não vou fazer não, né? Porque eu não sentia dor, não sentia nada. Levava a vida normal, trabalhava, fazia academia. Aí eu resolvi, fui. No outro dia, só peguei toalha, roupinha e fui. Foi durante a anestesia que ela sentiu algo diferente e que poderia mudar a vida dela. Ela acredita que o procedimento foi feito de maneira errada. Senti um choque muito grande mesmo. Eu acho que mais de 210, nem se eu pusesse a mão na tomada, eu acho que tinha sido maior. Porque aí eu dei um grito na hora de socorro, falei socorro, gritei alto mesmo, que o choque foi enorme. Aí ainda uma mulher lá falou que, nossa, que eu era muito escandalosa. Aí depois disso, anestesiou e fez a cirurgia. Anestesiou as pernas e fez a cirurgia. Depois de ficar 12 dias internada, sofrer complicações e realizar alguns exames, foi constatado que alguns nervos do corpo não funcionam bem. Por esse motivo, a mulher não consegue mais realizar as atividades do dia a dia, como arrumar casa, ir ao mercado e até mesmo caminhar. A moto que ela tanto andava antes da cirurgia já está encostada há mais de 30 dias. Pode ver minha casa tem mais de mês que não arruma. Minha casa está toda bagunçada, parecendo um lixão. Tem só minha filha adolescente, ela estuda e tem 13 anos. Mora eu e ela sozinha. Eu não vou na esquina comprar um pão, tem dia que eu vou do amarelo aqui, porque não tem ninguém para ir na esquina comprar um pão para mim. Eu não tenho família, eu não tenho ninguém que pode me ajudar. Não tenho uma mãe, não tenho um pai, não tenho um parente que pode estar aqui dentro me dando assistência para nada. Não tenho a renda, minha renda era só do serviço, do trabalho.
como que uma pessoa que está trabalhando, fazendo academia, andando normal, rindo, vida normal, depois de uma cirurgia, ela vem, né, com tanto de problema, tanto de doença. Ela sai de lá com tanto de doença. E me mandaram embora. Eu tô aqui desse jeito aqui, eu ando agora hoje em dia de muleta. Revoltada, sem nenhum apoio da prefeitura e respostas sobre o que aconteceu com ela, Carla pede explicações. Afinal, ela quer voltar a viver normalmente. Hoje, ela aguarda uma perícia do INSS para conseguir um benefício do governo, já que a mulher não consegue mais trabalhar. Me deram um papel lá para me fazer um exame, que está ali o exame, R$600, meu filho não paga, para constatar o que é que aconteceu na perna. Que está o laudo ali, que é um tanto de nervo que está atingido, um tanto de coisa que está... E o médico falou para mim que eu vou voltar no máximo 40% da perna. Ele falou que não volta mais do que isso. Por causa que pode ser o líquido que foi injetado e dizer que é muito tóxico, sabe, esse líquido. Tem dia que dá vontade de morrer, tomar um veneno e morrer, porque eu sinto dor 24 horas, os remédios não adiantam, não sei se mais para frente vai adiantar, acabou com a minha vida. Sinto dor, tem limitação para tudo, só para ir no banheiro que não. Para me esfregar meus pés, no começo eu tomava banheiro só sentada, hoje eu dou conta de tomar banho em pé, mas para me esfregar meus pés eu tenho que sentar na cadeira, porque eu não tem como eu abaixar. Eu quero saber o que aconteceu. E sim, né? Eu acho que eles deveriam ter me dado uma assistência, né? Depois que eu saí do hospital, né? Vai embora. Eles não sabem da minha vida, da minha condição. Se eu fiz lá, é porque realmente eu não tinha condição de pagar particular. A assessoria da Santa Casa informou que já foi aberta uma demanda interna para poder apurar o caso junto aos médicos que realizaram os atendimentos, mas que a princípio, segundo a assessoria, não teria ocorrido negligência médica. A prefeitura ainda não se manifestou sobre a reclamação com relação aí à fisioterapia e à medicação. Agora tem uma reclamação que vem do bairro Barreiro, onde os moradores se queixam das constantes interrupções no fornecimento de água. Só no último fim de semana, os moradores do bairro Barreiro relataram que passaram 3 dias seguidos sem água. A situação é frequente no local e tem prejudicado a rotina dos moradores. Não passa, né? Sábado e domingo, sem almoço e sem janta. Eu nunca que tem. Ruim que meus filhos vêm de fora, eu fico aqui sozinha, eles vêm. Quando eles chegam, eles têm que ir embora, porque não tem água para tomar banho. Acontece sempre. Eu não sei como que hoje não acabou, acaba de sábado, de sexta. Sempre acaba. Ana Lúcia Rosa reside no bairro há 4 anos. Ela conta que com a falta d'água, bolhas de ar são formadas nos encanamentos, reduzindo a pressão das torneiras. O talão, quando vem, tem que pagar, né? Mesmo jeito. Mas que era melhora, viu? Melhora pra nós. Porque como é que faz? Meu menino mora lá no Patrocínio. Ele vem, chega aqui, não tem jeito de tomar banho. Tem que ir embora de volta. Morador do bairro há cerca de 1 ano, o biólogo Renato Moreira afirma que a situação da falta d'água é frequente. Está ocorrendo com uma certa frequência. A gente tem aí semanas que vai de 3 a 4 dias por semana faltando água. Por exemplo, falta água no início da semana, tipo segunda, terça, a gente reclama lá no aplicativo da Copasa e eles falam lá no aplicativo lá que na internet que vai resolver e tal no mesmo dia, e às vezes não resolve no mesmo dia, vai resolver só no final do próximo dia. E aí, quando vai para o fim de semana, na quinta-feira costuma faltar água, e na sexta-feira também. Aí tem semanas que até no sábado, e fim de semana, tem semanas que também o fim de semana todo, tipo sábado e domingo. A vizinhança afirma que já contatou a Copasa, mas que a situação nunca é resolvida. Sempre está em manutenção as redes. Essa é a resposta que eles dão. Eles falam que não, que vai chegar no instantinho, não sei o que tem, que teve alguma coisa entupido. Eles falam assim, não sabe se é nem se não é. Segundo Renato, a solução seria a construção de um reservatório para suprir a demanda de água do bairro. Eu fui informado que pela mudança do clima, está ocorrendo quebra de algumas redes grossas. Eu não entendi muito bem o que isso significa, né? Como que o clima afeta essas redes. Eu quero entender, né, de repente, se a Copasa puder dar uma explicação, né, como que isso acontece, né, para a gente, porque assim, a população fica sem compreender como que uma rede pode quebrar com a mudança do clima, né? Então, é nesse sentido que a gente está buscando aí que a Copasa explique melhor para a gente, né,
como que isso acontece e o que eles podem fazer, né, de investimento para melhorar essas redes e que isso não volte a acontecer. Pois é, a Copasa informou que na noite de sábado, um vazamento ocorrido na rede de distribuição que passa na Rua Emílio de Souza prejudicou a distribuição de água, mas que a situação foi corrigida por técnicos da companhia na manhã de domingo e que o fornecimento foi restabelecido logo após o término do serviço. Segundo a empresa, foram realizadas obras para a melhoria do abastecimento na região e que intermitências na distribuição de água podem ocorrer devido às quebras das redes, fechamento de registros para sanar vazamentos ou por problemas pontuais nos imóveis. O NTV News fica por aqui, volta amanhã às 19 horas. Obrigado pela companhia, tenham todos uma excelente noite e até lá. Empenhada na retirada dessas árvores.